Oi, gente, bem-vindas. Enquanto eu não tenho um fone de lapela, né? Vou estar aqui, continuando usando meu fone de ouvido. E no vídeo de hoje eu vou, em homenagem ao relançamento das básicas de Monster High, as Pre-Productions, né, que estão aparecendo assim, sendo lançadas por aí. Não sei quando é que esse vídeo vai sair, se elas já vão ter sido lançadas no mundo todo, mas no momento que eu tô fazendo esse vídeo, elas ainda estão aparecendo em alguns lugares, algumas pessoas estão conseguindo, então eu vou ranquear todas. Sim, você ouviu certo. Todas as Monster Highs básicas lançadas até hoje. Todas. Reboot todo mundo. Então, gente, são 82 bonecas. Eu não vou conseguir me ater a todas, porque senão o vídeo vai ter 3 anos. Eu vou tentar ser prático, tentar ser uma coisa tipo... Mas do meu ponto de vista pessoal, é uma obra-prima. É inovador revolucionário? Não, mas aqueles 30 minutos, tá, sabe? Uma coisa assim bem rápida, porque eu preciso acelerar. Então eu vou começar com a minha lista, aqui está a minha lista. Eu peguei, a partir de como base, essa imagem aqui, que já tá aparecendo pra vocês. E essa imagem é a imagem que eu uso para a minha wishlist. E eu peguei essa imagem no Google, então eu não sei se tem todas. Na minha cabeça tem todas as básicas, mas eu não estou certo se tem. Se não tem, I'm sorry, foi a imagem que eu peguei. Peço perdão, devia ter pesquisado mais, mas eu acho que são todas sim. Aqui está a imagem depois que eu fiz a lista caótica, que eu fui fazendo por eliminação. Fui fazendo tipo assim. Aí essa realmente é pra mim a mais ridícula. Aí eu risquei. Aí eu fui diminuindo até chegar nas minhas realmente. Foi por ordem de eliminação, como eu faço toda a lista. Então, tipo assim, foi basicamente completamente assim no mood que eu tô sentindo hoje. Principalmente porque eu tô muito tipo, ai meu Deus, as reproduções estão muito animadas. Então, tipo, isso tudo influenciou. Todas essas listas que eu faço aqui, elas são o momento que eu tô sentindo aquelas coisas. Muitas vezes muda, sabe, o que eu tô sentindo. Muitas vezes eu mudo as posições, às vezes tem dia que eu gosto mais de uma do que de outra. Isso é completamente pessoal. E eu digo isso porque às vezes as pessoas surtam e brigam comigo no meu privado. Claro que ninguém briga de verdade, né? Mas fica tipo, como você colocou essa boneca nessa posição? Gente, depende do meu ponto de vista no momento. Depende do que eu tô sentindo na hora. Às vezes o que eu estou sentindo muda. Todas as pessoas são extremamente contraditórias. O ser humano é contraditório. E é sobre isso e vocês vão ter que aceitar. E ninguém é a mesma coisa ao mesmo tempo. Vocês são a mesma coisa ao mesmo tempo toda hora. Então, pelo amor de Deus, vamos ter parcimônia com as pessoas que vocês assistem. Então eu vou começar a minha lista. Eu vou colocar aqui o chapéuzinho da Vandala em cima do celular. Que eu acho que vai ficar... Eu vou ver o chapéu do celular, vocês não vão ver, mas enfim. Oi, gente. Eu vim aqui fazer uma correção, porque quando eu fiz a lista... Eu fiz a lista todinha, né? Depois eu risquei alguns nomes e recoloquei outros. Então a ordem tá certa, só que teve um momento que eu vi que eu tinha numerado uma linha que só tinha o nome riscado. Então vai acontecer de eu estar numa posição e pular para outra, né? Mas a lista não muda, o que muda é só os números, porque eu errei na hora de numerar. Mas as bonecas estão na ordem realmente de menos preferida para mais preferida. Eu vou começar na posição 81, que eu coloquei o Edu Voodoo. Sim, eu acho esse boneco uma palhaçada, eu acho uma piada, principalmente porque ele é collector e tipo assim, que falta de critério, que falta de noção, que falta de vergonha na cara que a Mattel teve lançando essa palhaçada como um collector, porque é um boneco de pano com a roupa impressa, tipo assim, ridículo, era pra ele ter detalhe bordado, era pra ele ter o casaquinho à parte, era pra ele ser todo costurado, é um boneco collector, eu não tô nem aí, dê seus pulos, Mattel, tenha vergonha na sua cara. Você quer fazer um boneco de pano? Faça, agora faça o boneco de pano, tá bom? Não engula esse boneco, tanto é que eu fiz o meu próprio, que eu acho que ficou bem melhor do que ele. Pelo amor de Deus, eu acho uma palhaçada. E não acho que vale a pena pagar 5 mil reais nesse two-pack, principalmente porque, tipo, a Scarra também não é grandes coisas, mas enfim, a gente vai chegar nela. Na posição 80 eu coloquei o Drácula, que é aquele Drácula que vem no two-pack com a Draculaura, que eles são duros, não tem articulação, acho que ele tem articulação só no joelho, e tipo assim, vem uma arruma de coisa com eles, uma cozinha, uns acessórios, tipo, é uma coisa bem de criança, uma coisa bem palhaçada, mas como ele foi o primeiro lançamento dele, né, a versão básica dele, a roupinha parecida com aquele que ele tem no desenho, então eu coloquei ele nessa lista. E outra coisa, eu não coloquei essas bonecas pequenas, crianças nessa lista, porque, pelo amor de Deus, ninguém leva a sério. Mas, gente... Que pataquada, esse boneco é muito feio, eu gostaria de ter ele, porque, né, eu acho ele legal pra proposta,
Mas se você comparar ele com os outros, não tem como comparar, né? Ele é duro, não tem articulação e ele é feio demais. Na posição 79 eu coloquei a Trissa Thorne Willow, primeiramente porque o nome dela é péssimo. Tipo assim, aí vamos pegar todos os trocadilhos com árvore e vamos colocar que é árvore, aí Thorne, que é espinho, e Willow, que é salgueiro. É uma pataquada sem tamanho, o que não me incomodaria se tivesse alguma lógica interna, mas não tem. A roupa dela é péssima, o penteado dela é patético. A única coisa interessante que essa boneca tem é o fato dela crescer, que eu acho bem legal. Eu teria essa boneca? Claro que sim, porque eu acho ela babadeira. Mas comparada às outras, não tem como comparar, né? É uma palhaçada sem tamanho. Aí, em 78, eu coloquei a Ari Hauntington. Ninguém leva a sério, porque ela é ridícula. Essa boneca não deveria existir. É um personagem desnecessário, ridículo, sem carisma, sem necessidade de estar ali. Ela sempre fala a coisa mais inconveniente na hora mais inconveniente possível, e é por isso que ela tá na posição 78. Ela poderia estar na posição 100 se tivessem 100 bonecos, mas tem bonecos que conseguiram ser piores do que ela, pra você ver o nível dos outros bonecos que vieram antes. Na posição 77 eu coloquei o Finnegan Wake, que assim, eu acho muito legal, acho a história dele bacana, acho a personalidade dele interessante, porém, ele é muito feio. Que boneco feio! A sobrancelha dele tem contorno, como se ele fosse um desenho. Ele é um boneco. Como se você vê aqui, por exemplo, na Vandala do Bloom, a sobrancelha dela, como qualquer boneca normal, não tem um contorno. É só da cor da sobrancelha, que no caso dela é cinza, o que não faz sentido porque o cabelo dela é verde. Mas enfim, tá vendo que a sobrancelha dela é assim? A sobrancelha dele tem um desenho arrodeando a sobrancelha, como se tivesse tipo, desenhado e depois preenchido a pintura. Eu acho assim, de extremo mau gosto, de extrema falta de noção, de extrema falta de profissionalismo. E depois dele, em 76 tinha a Perry e a Pearl, que a única coisa interessante que elas têm é ter duas cabeças. Tirando isso, que boneca chata e feia. O próximo é o Hexakaya Steam, que também é uma palhaçada. Esse boneco, a roupa dele é podre, ele tem uma meia moldada e é um boneco collector. Eu acho imperdoável. Eu acho imperdoável até em Playline ter meia moldada. Quem dirá em um boneco collector? Outra coisa, a veste dele, a roupa dele é daquele tecido horrível da Mattel que eu odeio. E o coletezinho dele é de um cetinzinho vagabundo que eu também não engulo. E aí, em 70, a gente colocou a Moanica de Kay, sinceramente, porque, tipo assim, é uma personagem que eu não gosto, eu não consigo gostar, ela não tem carisma nenhum, ela não tem atrativo nenhum, e a boneca pode até ser bonita, mas pela personagem ser tão insuportável, eu não consigo subir ela mais nessa lista. E mais, a roupa dela não é nada interessante, não é nada inovadora, não é nada revolucionária, não é nada marcante para ela poder, por acaso, estar em uma posição acima. Por isso, ela está na posição 70. Na posição 69, eu coloquei a Mercedes King. E ela só não tá mais pra cima porque eu gosto do rostinho e do cabelo. Porque, meu Deus, que roupas feias. As duas bonecas dela têm roupas horríveis e eu não consigo gostar das roupas dela. Porém, eu acho ela uma graça. Eu acho a mãozinha dela uma gracinha. Acho o molde dela uma graça. A pintura, o dentinho, a orelhinha redonda, o rabinho de gabiru, uma fofura. E por isso que ela está na posição 69, porque senão ela poderia estar bem mais assim. O Slowmo da posição 68 simplesmente porque não dá pra ele ir mais pra cima, porque, tipo assim, a roupa dele é muito chata, é uma camiseta com a calça e uns tênis, tipo assim, boring as fuck, sabe? Muito chato. E por isso que ele tá nessa posição, mas, tipo assim, eu adoro o rostinho dele, adoro a cor do cabelo dele, acho ele uma graça, mas, tipo assim, vamos ter bom senso, né? Em 67 tá a diretora sem cabeça, e por mim ela poderia estar junto do Rudu Voodoo. Eu só desci ela um pouco mais na lista porque ela tem a roupa bem feita pra uma Playline, né? Ela tem a roupa com os mesmos materiais podres do Hexakaya, mas tipo assim, como ela é uma Playline, tudo bem, porque a roupa tipo é bem feita, né, tem a veste, tem camadas, a calça dela é bonita, tem um brilho, a bota dela é bonita, o rosto dela é feio, parece um dragão, o cabelo dela é péssimo e ela é muito chata, mas eu gosto da roupa bem feita. Em 66 eu coloquei a River Styx porque ela não tem carisma, ela não tem graça, ela é feia, e quando eu vejo a versão que ela ia ser feita, que a gente já falou dessa boneca, nessa outra versão que ela ia ser feita aqui no vídeo que eu vou colocar aqui no card se eu lembrar, e ela ia ter uma roupa muito bonita que inclusive o Sam Artstyle fez pra boneca dele essa roupa e ficou lindo. Massacra a camisola que a boneca tem no produto final, que eu não consigo aceitar, e por isso que ela tá nessa posição, porque além dela ser feia, ela poderia ser bonita, mas a Mattel barrou e ela é ridícula. Muito obrigada, Mattel. Em 65 eu coloquei o Nathan Hott, que é uma pataquada sem tamanho, o que não me incomoda quando a pataquada tem alguma lógica interna. E tipo assim, ele é feio? É, mas ele
tem o seu charme de, assim, aquele garotinho todo atrapalhado, que todo mundo acha fofo, aquele garotinho super solícito, super simpático, que tá ali pra ajudar você sempre que você precisar. E por isso que eu acho ele uma graça, não consigo desgostar, mas também se eu falasse que ele é bonito, eu estaria forçando demais. Na posição 64 está o Invisibili, pelo motivo contrário. Ele também é uma graça, muito fofo, muito solícito, um menino muito simpático, muito popular com as meninas, os meninos e os meninas também. Só que ele é muito feio. O boneco é muito feio, mas o que torna ele bonito é porque a roupa dele é muito bem feita e de um sabor inigualável. Por isso que eu gosto dele, deixo ele nessa posição, não subo mais ele porque eu estaria forçando também, porque eu diria que ele é bonito, o que é mentira. Ele não é bonito. Só que uma coisa que me faz me afeiçoar um pouco mais dele, apesar dele ser muito feio, é uma característica que nós temos em comum, que é esse osso da sobrancelha, que é bem proeminente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho esse osso muito alto. Quando eu coloco o boné fica mais claro ainda, mas com essa luz já pra vocês verem, deixa eu pegar o boné aqui pra mostrar. Como vocês podem ver, a minha testa faz sombra em si mesma, tá vendo aqui essa sombra? É por causa desse osso que eu tenho, que é bem proeminente, uma coisa bem Neandertal. Eu acho, não me incomoda, porém quando tem uma luz de baixo pra cima, eu me sinto muito feio. E o Invisibili também tem esse osso proeminente, o que me faz me identificar e o que me faz ficar muito triste, porque eu me identifico com um boneco muito feio. O que importa é a representatividade, que Monster High traz essas nuances assim de bonecos que eu nunca imaginei que eu veria um boneco com esse osso específico alto, mas ele tem, o que é muito legal, porque eu não me sinto só no mundo, não me sinto tão ridícula quanto eu me sentiria se não existisse esse boneco feio pra me representar. Muito obrigado, Mattel. Em 63 eu coloquei o Valentine, porque realmente não, outro caso, esses três foram casos que não dá pra eu subir eles mais na lista, mas o Valentine, apesar dele também ser muito feio como os outros, a roupa dele é muito bem feita, é indiscutível o quanto aquele terno dele é excelente, tem bordados, tem texturas, tem sentimento, tem vibes, tem vivências, tem coisas que eu gosto muito naquela roupa, porém não justifica o quão feia é a pintura do rosto desse boneco, o que é imperdoável, tendo em vista que o Valentine é um personagem sedutor, um personagem charmoso, um personagem atraente, um personagem que parte da personalidade dele, parte do plot, da característica, do arco dele é ser muito bonito e muito sedutor. Então, se você vai fazer um boneco de um personagem assim, que é muito bonito e muito sedutor, você faz um dragão completamente horrível, deformado e feio. Pra mim não faz sentido, o que faz o boneco descer muito na lista, porque ele poderia estar entre os 10 melhores, mas a Mattel fez o favor de fazer um boneco horroroso. Mais uma vez, muito obrigado, Mattel. Em 62 eu coloquei o Jackson GQ, que eu sinceramente quase não lembrava o nome dele pra colocar nessa lista, porque eu acho ele extremamente esquecível. A paleta de cores verde, azul e amarela já dispensa comentários. O face mold dele é interessante, apesar dele ter feito a harmonização facial um dia antes de ter sido eternizado como boneco, então tá tudo inchado o maxilar dele, uma coisa duvidosa, mas assim é porque ele é muito bem feito, eu acho a roupa dele interessante, porém é um boneco extremamente esquecível, de um personagem extremamente esquecível e chato. Pra mim, o Jackson GQ é um dos personagens mais insuportáveis de Monster High. Em 61, eu coloquei a Kirsty Trollson, que assim, é uma graça, é de um charme, é de um carisma, é de uma sensibilidade gigante, porém desinteressante também e é até um pouco esquecível. Tanto é que, tipo assim, ela é da Wave, da Easy Down Dancer e da Patsy, claro, porém ninguém lembra dela, porque ela não é tão interessante, e ainda mais que ela está escondida por trás de um arrumo de acessório que jogaram na cara dela. Ela tem brincos enormes, ela tem óculos enormes, ela tem uma touca gigante que simplesmente esconde a boneca, faz ela sumir e não ser ninguém. Eu só lembro que essa boneca existe porque eu tenho. Se eu não tivesse ela, eu não sei nem se eu sentiria falta. Mas como eu tenho, eu gosto bastante. Acho ela uma graça, adoro a orelha gigante, mas não tem como também ela estar acima nessa lista. Depois dela, em 60, tá a Lorna McNessie, que é uma boneca que por muitos anos eu achei feia, achei chata, até porque a personalidade dela é insuportável. Também é outro personagem que eu não consigo gostar, que eu não tenho nenhuma afeição, que eu acho super flat, um personagem de uma dimensão só que chega a ser irritante. Mas ultimamente eu venho achando ela linda, eu acho a roupa dela bem interessante, eu acho a cor da pele dela bonita e eu acho belo o contraste do cabelo com a pele. Porém, eu acho ela ainda assim
esquecível e eu não entendo por que é que ela é tão fan favorite e que todo mundo é tão cadelinha dessa boneca se ela é tão blé. Em 59 eu coloquei a Esquelita Calaveras, que assim, que espetáculo de boneca, que boneca incrível. Porém, depois que eu tive ela, eu percebi que ela é o tipo de boneca que ela é mais bonita na coleção das outras pessoas e por foto do que pessoalmente. Primeiro que ela tem o olho esbugalhado, eu acho o screen dela muito feio. Pra uma personagem linda, carismática, fascinante e atraente como a boneca no desenho, tanto 2D quanto 3D. Primeiramente que, se você for prestar atenção, no desenho ela não tem o olho gigante, ela tem o olho, na maioria das vezes, fechadinho e ela tem uma feição bem amigável. E a boneca parece que ela tá assustada, parece que ela viu a diretora sem cabeça, que é muito feia, né? E muito chata, e ela ficou assustada e com medo. Então a boneca é eternizada com expressão de pavor assim. E ainda mais que ela é vesga, muito vesga, porque o olho dela é muito grande, tão grande que chega a virar um pra cada lado. Não que tem problema em ser estrábico, tá tudo bem, o Ed Sheeran tá aí, tá riquíssimo. Mas tipo assim, ela não é vesga de propósito. Se ela fosse vesga de propósito, eu não me importaria. Mas ela é vesga porque o olho dela é tão grande que ela fica vesga. Mas sim, ela é linda, sim, ela tem um conceito incrível, sim, ela tem uma presença exuberante e inesquecível. Em 58 eu coloquei o Poltergeist, que apesar do boneco ser extremamente feio, que rosto feio, um dos piores screens e um dos piores face molds de Monster High, eu fico abismado como esse boneco é feio, mas eu gosto muito do personagem, eu gosto muito da roupa dele, eu gosto muito dos acessórios, eu gosto muito do tênis, eu gosto muito do cabelo, eu gosto muito da cor da pele e da paleta de cores dele. Muito interessante, uma gracinha, um fofo, um garoto rebelde que sempre encanta qualquer um que olhar pra ele, porque tipo assim, quem não gosta de um rebel boy? Quem não gosta de um menino rebelde? Sinceramente, se você não gosta, problema seu. Eu gosto e a lista minha é totalmente pessoal, não tô falando pela fanbase, tô falando por mim, então por isso que ele tá nessa posição, gosto muito dele, apesar dele ser muito feio. Não dá pra ignorar o quanto o boneco dele é feio e o quanto o personagem é lindo, o que me revolta um pouco. Em 57 eu coloquei a Gilda Goldstag, que apesar de ser terrível, apesar de ser tenebrosa, apesar de ser extremamente feia, ela é muito interessante no meu ponto de vista. Eu gosto muito da bota, eu gosto muito do cabelo dela, eu gosto muito do penteado, eu gosto muito que ela tem chifre. Eu gosto muito de chifre. A frase ficou estranha, mas eu gosto muito de personagem com chifre, eu gosto muito. Queria que tivesse mais Monster High com chifre. Eu acho que só tem ela e o Nathan. E os dois são feios, o que é uma pena, porque chifre é um acessório muito legal e que daria pra fazer bonecos muito interessantes. E eu espero que eles tragam personagens novos com chifre no reboot 2022. Em 56 eu coloquei a Sylvie Timberwolf. Inovadora e revolucionária? Não. Mas naqueles 30 minutos ela causa uma sensação assim... Essa boneca, ela simplesmente não tem sentido, ela não tem por que existir, ela não tem lógica. O filme que ela aparece é uma bagunça completa, que é Electrified, aquele filme é um caos. E aí, pra terminar de completar, o arco dela não se completa bem, ela vai fazer parte de uma banda com outros personagens que não vai pra lugar nenhum. O filme também, além do plot dessa banda, tem o plot do salão da Claudine, que ela é um estilista, mas ela vai fazer roupas para as pessoas atenderem outras pessoas num salão de beleza. Por que ela não faz uma boutique? Ela faz um salão de beleza, pra mim não faz sentido nenhum. E a cereja do bolo é terem lançado essa boneca dentro desse contexto da coleção Electrified, sendo que ela não tem contato algum com as personagens principais, que são quem está dentro desse salão e quem está usando essas roupas eletrizadas. Então, assim, ela não faz sentido, ela não tem por que existir, porém eu não posso ignorar o fato dessa boneca ser linda. Ela é muito bonita, a roupa é muito bonita, ela tem essa vibe anos 80 que, pra época, eu acho bem, assim, perspicaz e avant-garde, porque estava surgindo o grande boom do revival dos anos 80, naquela época que elas foram lançadas, assim, em 2016. Em 2015, possivelmente, foi quando essas bonecas foram planejadas. Então, elas foram feitas um estudo de tendência para que essa coleção fizesse sentido no presente que ela foi lançada. Então, assim, ela tá num contexto que não faz sentido, porém ela é muito bonita, não tem como ignorar isso, por isso ela subiu tanto de número, que é o número 56, porém ela não poderia subir mais porque ela não faz sentido. A próxima é o número 55, que é a Batsy, claro, que é outra boneca que por muito tempo eu achei tenebrosa,
horrorosa e muito feia. Porém, ultimamente, eu fui adquirindo uma obsessão por ela. Por ela ser uma personagem latino-americana, uma personagem sul-americana, que é a mais próxima da personagem brasileira que a gente pode ter. Ela é uma personagem sul-americana e ela é extremamente estereotipada? Sim, mas não deixa de ser uma personagem sul-americana, o que é muito legal. Eu gosto bastante das asas dela, eu gosto bastante das pinturas do rosto dela, eu gosto bastante da ciganinha, blusa ciganinha que ela usa, e eu adoro a gladiadora dela. Por isso, ela tá nessa posição, mas ela não poderia subir mais, porque seria forçar muito. Em 54, eu coloquei a Scary Screams, a versão SDCC, que ela também muito bonita, muito atraente, muito interessante, porém ela não tinha como subir mais, porque é uma falta de vergonha na cara essa boneca ser lançada como uma collect. Não faz sentido, a roupa dela é extremamente simples, o que eles tentam compensar com o têxteis, com matéria-prima, com os tecidos, que são interessante. Se ela fosse uma boneca básica, possivelmente a blusa e a saia seriam de tecidos básicos de uma malha de poliéster simples e sem graça. Se eu não me engano, a blusa dela é canelada, a saia dela é de um leather, né, de um couro falso, que chega a ser interessante e a talvez justificar ela ser collector, mas não deixa de ser uma boneca medíocre para o que se propõe, que é uma boneca collector, sem falar que ela não tem acessório, sendo que, mais uma vez, é uma boneca collector e não vem sequer com uma bolsa. Em 53, eu coloquei a Astronova, que eu acho esplendorosa. Sim, ela tem um capacete pra cá na cabeça que não sai, mas ela faz parte de um playset e ela sim é icônica, ela sim é inovadora, ela flutua, ela é muito interessante, o sapato dela é incrível, o olho dela tem estrelas até na parte branca, ela é linda, eu adoro ela, principalmente na sua versão de pele mais escura, a da pele mais clara não é tão bonita, mas a da pele escura realmente cativa corações, encanta galáxias. E em 52 eu coloquei a Marisol Cox, que eu simplesmente adoro, eu acho ela tudo, eu adoro o pezão dela, porém acho a roupa dela muito simples, muito desinteressante, muito medíocre, porque a matéria-prima de referência que eles tinham é muito rica e muito interessante, tanto em texturas, quanto em estampas, quanto em qualquer coisa, aviamentos, cultura. Ela é, se eu não me engano, de Machu Picchu, que fica no Peru. Sim, eu pesquisei e fica sim no Peru, que é um lugar extremamente rico culturalmente. E tem aquele bicho lá que é tipo uma lhama que eles tiram pelo e faz casaco de lã, o que é um bafo e o que me frustra bastante com essa boneca, porque basicamente pegaram e colocaram no Google Machu Picchu e pegaram a primeira estampa e fizeram uma roupa pra ela extremamente básica e medíocre, mas ela não deixa de ter seu carisma e seu charme, o que eu particularmente adoro. Em 50º, 51 é 50º, né? 51º lugar, eu coloquei a Kiyomi Haunterly, que é uma boneca fascinante, viajante e muito interessante, mas que a execução deixa muito a desejar, porque a roupa dela é muito, não vou dizer chata, mas eu vou dizer mal executada mesmo. Haunted é uma coleção muito ambiciosa, porque ela quer se mostrar muito, mas ela não quer gastar muito pra ser feita. Então, tipo assim, eu tenho um chapéu gigantesco, transparente, com um acessório gigantesco, eu tenho brincos gigantescos, eu tenho um cabelo gigantesco, um grande acessório na minha frente, eu tenho tecidos com muitas estampas, só que o tecido não é de tanta qualidade, a estampa ela é meio apagada, eles não, principalmente a Vandala faz até sentido, né, ela não ter acabamento assim na roupa, porque é tipo uma roupa rasgada, porque ela é pirata, etc. Não me incomoda nesse contexto não ter acabamento na roupa. A Kiyomi tem acabamento sim na roupa dela, porém não é uma execução tão boa quanto poderia ser para uma personagem como ela, sabe? Tipo assim, ela é incrível, ela é regal, não lembro como é essa palavra em português, mas enfim, infelizmente fizeram daquele jeito, por isso que ela tá nessa posição. Posição 50, eu coloquei a Howling 30 Wishes, que é uma boneca muito legal, muito interessante, mas que não me chama tanta atenção, por isso tá nessa posição. Em 49, eu coloquei a Easy Down Dancer, que eu não entendo porque que ela é tão visada e tão querida e tão aclamada pela fanbase. Gosto da boneca, sim, acho uma boneca muito bonita, sim, mas eu não acho ela tão fascinante pra tanto buzz que ela causa. Em 48 eu coloquei a Claudia Wolf, que é extremamente caótica, mas que é muito bela. Eu gosto muito da vibezinha dela, eu gosto muito do blazerzinho, do vestidinho, do cabelo amarelo dela, mas eu não gosto tanto da sombra do olho dela que vem bater aqui. Eu acho que é daquela altura, daquele tamanho, pra poder aparecer por debaixo do óculos, mas
não sei se precisava. Ainda mais pra uma boneca com a personalidade dela, que é uma coisa mais na dela, mais contida, mas assim, tá tudo bem. Em 47 eu coloquei a Sirena, que é uma boneca muito babadeira, muito fascinante, mas que, né, eu tô saturado de sereia, o que influencia diretamente na escolha dessa lista aqui hoje, mas que se fosse daqui a 3 anos ou a 3 anos atrás, talvez ela estaria muito mais acima, mas, né, considerando o contexto atual da minha vida, sereia não é tão interessante pra mim, apesar das sereias de Monster High serem muito mais interessantes que qualquer outra sereia, mas ainda assim, não tão interessante pra eu colocar ela mais acima, apesar dela ser muito linda, assim, e muito querida por mim. Em 46 eu coloquei a Dinah Treasure Jones, que sim, podem me criticar, mas eu adoro essa boneca. Eu acho ela muito linda, eu acho ela muito fascinante, eu acho ela muito interessante e eu adoraria tê-la na minha coleção. Adoro o brinco dela, que é um puleiro com um papagaio, eu acho uma graça, adoro pirata, então eu adoro essa boneca, eu adoro a pele dourada dela, eu adoro o cabelo loiro dela, não gosto tanto do mecanismo do vestido, do fato dela ter um top moldado, mas não se pode ter tudo, e eu gosto bastante do fato do salto dela sair e ela ter moedinhas dentro do sapato, eu acho uma gimmick muito interessante. Em 45 eu coloquei a Wisp Grant, porque gosto muito, acho bela, mas ela não poderia estar mais acima. Mas ela tá mais acima de outros personagens de outras culturas, que não americano, né? Como as outras personagens latinas que eu falei agora há pouco. E a Didi, que tá logo abaixo, então 45 é a Wisp e 44 é a Didi. Eu gosto um pouco mais da Didi. Vou falar das duas de uma vez, porque eu tenho as mesmas críticas. Elas são personagens do Oriente Médio, né? Elas são personagens asiáticos, elas são um pouco mais interessantes, um pouco mais bem embasadas na minha concepção, assim, não sei se é porque eu tô mais longe desse contexto, então pra mim elas trazem mais, elas me lembram mais de uma forma original essa cultura que eu não conheço tanto quanto as culturas sul-americanas que estão mais próximas a mim, mas por eu ser um pouco mais ignorante, eu acho elas mais interessantes, eu acho elas mais bem embasadas e mais originais, mas ainda assim não poderia colocar elas mais acima. Mas adoro as duas, acho belíssimas, adoro os penteados e os cabelos, acho muito bonitas mesmo. Em 42, eu coloquei a Avia Trotter, que eu adoro, acho ela maravilhosa, adoro o cabelo, acho lindo, adoro a maquiagem, acho ótima, adoro o fato dela ser um centauro, acho de boníssimo gosto, acho uma experiência ao mesmo tempo viajante e alucinante. E sim, eu tô citando Isabela Boscov o tempo todo nesse vídeo, porque eu não consigo parar de pensar como ela, tanto é que eu acho que eu tô falando até mais devagar, porque eu tô tentando imitar ela, porque eu adoro ela. E, da mesma forma, eu adoro a Avia Trotter. Em 41, eu coloquei a LED, que é um personagem extremamente sem graça e sem motivo de existir, sem personalidade nenhuma. A única coisa que ela serve é pra dar tilt, pra falar que a astronova tá chegando, mas ainda assim, que design lindo, incrível, maravilhoso pra uma boneca, pra uma personagem com uma personalidade tão pobre. Sinceramente, é uma obra de arte completa. Adoro o rosto dela, adoro o molde do corpo, do rosto, o cabelo, as orelhas, os brincos, o vestido, os sapatos, os 2 sapatos que as duas versões dela têm, que são simplesmente icônicos, extremamente futuristas e extremamente cyberpunk, extremamente fascinante. Em 40 eu coloquei a Vandala do Bloons, que tá aqui a minha velhinha. Como eu bem disse pra vocês, eu adoro piratas e eu também adoro fantasmas. Fantasmas e vampiros são possivelmente as minhas criaturas míticas, meus monstros preferidos. Que mitologias incríveis, que estéticas incríveis, assim, sabe? Que pesquisa, que ideia. Quem que teve essa ideia de que os mortos voltam como seres, assim, intangíveis? Genial! Que ótimo, que gênio. Eu queria dar um abraço e um beijo na boca na primeira pessoa que inventou esses mitos de fantasmas. E na pessoa que inventou os mitos de vampiros também, porque que bom gosto. Que mitologia rica e completa. Então, assim, eu adoro pirata e adoro fantasma. E a junção dos dois não poderia dar uma coisa mais incrível. Apesar dela sim ser da coleção Haunted, que tava já bem mal das pernas, Monster High, nessa época, mas ainda assim, de todos os Haunted, eu acho que ela é a mais incrível, não tem comparação, apesar do rosto dela ser feinho, não gosto tanto assim. Adoro o fato do cabelo dela lembrar a água do mar com a espuma, acho o olhinho dela lindo, só não gosto do fato da sobrancelha dela ser cinza, mas uma obra de arte, sem falar que ela tem uma perna de pau que imita a escultura de um navio pirata. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas isso aqui é uma sereia incrível. Em 39 eu coloquei a
Zombie Gaga, eu não sei se ela pode ser considerada uma personagem de Monster High ou se ela é só tipo uma personagem de fora, mas como ela tem o clipe que ela interage com as bonecas e acho que ela tem, eu acho que ela tem diário, eu posso estar muito errado, mas eu acho que ela tem uma historinha e ela é tipo, ela não é a Gaga, ela é uma Gaga no mundo Monster High, ela é um zumbi que é a Gaga, que é famosa lá também, então tipo assim, considero sim uma personagem e eu acho ela linda, porém, não tem como ignorar que o rosto dela é bem feio. Por isso que ela tá nessa posição. Posição 38 eu coloquei a Iris Clopes, que é uma personagem que eu adoro, porque eu adoro Ciclopes também. É um personagem que eu adoro. É uma boneca que eu acho linda demais. Porém, eu acho que o look que ela usa, apesar de muito interessante e muito bonito no contexto de Monster High, não envelheceu tão bem. Não acho tão interessante. Aquele vestidinho com uma meia por baixo, no caso uma legging. Um vestidinho com um boleirinho, uma legging, um sapatinho, acho meio... Não é um look tão atraente, atrativo. Adoro o cabelo dela, adoro a franjinha, adoro o olho gigante no meio da cara, adoro a Iris Clopes como um todo. Em 37 eu coloquei a Jenny Bolittle, que sim, é caótica, sim, é uma bagunça, mas ainda mais agora que eu tenho ela e tipo, ela já tá na minha coleção faz um tempo, eu não consigo não me afeiçoar a ela. Ela é um personagem muito afável, ela tem um rostinho muito lindo, a história dela é um lixo, a origem dela é uma bomba atômica, ela é muito mal feita, mas ela é linda. E aí galera, minhas fresquinhas, interrompendo o vídeo de novo porque aconteceu outra coisa com esse vídeo. Continuação a partir de agora da lista, a partir da posição 37, ela simplesmente sumiu. Eu gravei um vídeo falando sobre 37 bonecas e ele simplesmente desapareceu, esse arquivo não existe mais. Eu procurei em todas as nuvens possíveis, procurei no meu celular e não encontrei. Então o que vai acontecer? Esse vídeo vai acabar agora e vai haver uma parte 2 com as 37 melhores, né? Essas foram as piores, entre aspas. Eu e a Elis decidimos isso pra não ficar muito tempo sem vídeo pra vocês, né? Já que eu já demoro tão pouco tempo, tanto tempo agora pra postar, então não se preocupem, vai ter o resto, tá? Só que vai ser dividido em 2 partes, até porque fica até melhor que são muitas bonecas. Então as que não estão nesse vídeo vão estar no outro, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!